Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com informações na medida certa para você. Hoje estaremos destacando a questão da moeda que controlou a inflação, o real, e está completando nada menos que 30 anos. Também estaremos destacando as informações sobre os consumidores, que hoje já podem fazer a portabilidade da dívida dos seus cartões de crédito. Falaremos também da Lei de Alimentação Escolar, que também está completando 15 anos. Tudo isso e muito mais com outras informações nesta edição. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos falando do Plano Real, que completou 30 anos e realmente veio para controlar a inflação. A moeda que tirou o país da década do descontrole da inflação e acabou colocando realmente um ponto final em uma série de planos econômicos que foram, na realidade, frustrantes. Você lembra da questão da maquininha de remarcação de preços? Quem não lembra, né? São coisas do passado. Mas vamos acompanhar um pouquinho dessa história, destas informações. Na hora do intervalo na TV, dava para ver como o dinheiro valia pouco na época da hiperinflação. Conjunto 3 em 1 Nacional 7070 com caixas de 1.350.000 por 1.249.000 à vista. Entre as décadas de 80 e 90, essas maquininhas dividiam espaço com os consumidores nos corredores de lojas e supermercados. Serviam para remarcar os preços quase que diariamente. Em 1994, quando o real foi implantado, a inflação batia quase 5.000% em 12 meses. O plano, na verdade, era um plano que dependia da adesão popular. Não teve norma, não teve lei, não teve regra, não tinha punição. Quando você tem um projeto que tem uma visão de país e tem adesão da população, tudo fica mais fácil. O Plano Real aprendeu com os anteriores. Foi bem sucedido porque abandonou o congelamento de preços que intensificava os repasses. Foi bem sucedido também porque entendeu um problema que só existia aqui no Brasil: a inércia da inflação causada pela indexação da economia. A inflação de um mês era automaticamente carregada para o mês seguinte. A URV, Unidade Real de Valor, neutralizou essa inércia. A URV conviveu com a moeda inflacionada, o Cruzeiro Real, por 4 meses. A inflação corroía a moeda corrente, o Cruzeiro Real, mas não a URV. Em 1º de julho de 1994, a URV deu lugar ao real, que nascia valendo $1. A sensação de que seu poder de compra está preservado, que a inflação é um mal, principalmente para os mais pobres e tal, e que depois permitiu transferência de renda, tudo aquilo vai se consolidando, né? E o real, ele sobrevive a mudanças de política, porque você vê, toda vez que a inflação chega a um determinado ponto, a sociedade reage, né? A sociedade reage, os políticos têm que, ela não posso entregar a inflação de volta, porque isso virou um bem da sociedade, é um bem de todos nós. O problema foi que essa estabilidade monetária, ela não veio sozinha, né? Ela veio dentro de um pacote que implicava não só reformas para estabilizar monetariamente as economias, mas também uma série de outras reformas no sentido de liberalizar as economias, sobretudo do ponto de vista financeiro. As altas taxas de juros, que até hoje tiram a competitividade da economia, são parte do pacote. No início do plano, a taxa chegou a 45% ao ano. Parte do pacote também é o chamado superávit primário, que determina o que é gasto do governo. Este ano, nós devemos gastar com juros da dívida pública 740 bilhões de dólares. O orçamento da educação inteirinho é 80 e alguma coisa. E quem que se beneficia dos 740 bilhões de reais que se paga de juros? Acontece que, como você sempre faz a conta só pelo resultado primário, a conta dos juros não entra. Continua a base da população na pobreza, né? E quando você tem a base da população na pobreza,
eles compram pouco. Quando compram pouco, as empresas não têm para quem vender, certo? E o resultado é que você consegue o equilíbrio fiscal reduzindo o que o Estado deveria fazer, mais saúde, educação, investimento, etc., em vez de, pelo contrário, colocar dinheiro, certo, na base da sociedade para dinamizar o conjunto e a roda gira. Vamos falar agora da energia, porque este mês de julho, bandeira amarela. Isso representa um aumento da tarifa. A conta de luz vai ficar mais cara agora neste mês de julho, porque, inclusive, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, vai acionar a bandeira tarifária amarela neste mês. Vamos conhecer um pouquinho do conteúdo dessas informações. A bandeira amarela foi acionada devido à necessidade de geração de mais energia pelas usinas termoelétricas, que têm custo maior que as hidrelétricas. A ANEEL diz que o cenário é de escassez de chuva, somado ao inverno com temperaturas acima da média histórica. Com isso, os consumidores vão pagar R$ 1,88 a mais a cada 100 kW por hora. Por exemplo, uma família que use por meia hora, todos os dias, um chuveiro de 4.500 kW, no fim do mês vai pagar R$ 1,13 a mais apenas pelo uso do chuveiro. Essa é a primeira alteração da bandeira desde abril de 2022, ou seja, foram 26 meses com bandeira verde, quando não há cobrança adicional na conta de luz. Esse sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL em 2015 para indicar os custos da energia. Para a agência, com esse sistema, a população pode fazer escolhas de consumo reagindo à tarifa mais alta. Antes, o consumidor não tinha informação sobre a energia mais cara e o repasse do custo ocorria apenas nos reajustes anuais. Vamos agora então falar de saúde, porque 2,6 milhões de pessoas morrem por ano no mundo em decorrência do consumo de álcool. É um alerta que está sendo apresentado pela Organização Mundial de Saúde. E também, de acordo com a OMS, a maioria das mortes por consumo de álcool ocorre na Europa e também na África, sendo que as taxas de mortalidade, inclusive por litro de álcool consumido, são maiores em países de baixa renda e menores em países de alta renda. Mas tem aí a questão das doenças, que são doenças crônicas, não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares e também o câncer, são as principais causas das mortes atribuídas à questão da bebida alcoólica. Vamos falar agora de dívidas e dos consumidores, que já podem fazer a portabilidade da dívida do cartão de crédito. Então, a partir agora do mês de julho, os donos de cartão de crédito vão poder transferir aquele saldo devedor da fatura para uma instituição financeira que oferece melhores condições de negociação. O objetivo desta resolução, que é do Conselho Monetário Nacional, aprovada no fim do ano passado, é diminuir, evidentemente, e melhorar a capacidade do consumidor de se planejar. Vamos observar. A medida vai permitir que uma instituição financeira proponha ao consumidor uma operação de crédito consolidada, ou seja, que reestruture a dívida acumulada. Além disso, a portabilidade terá de ser feita de forma gratuita. Caso a instituição credora original faça uma contraproposta ao devedor, a operação de crédito consolidada deverá ter o mesmo prazo do refinanciamento da instituição que fez a proposta. De acordo com o Banco Central, a igualdade de prazos permitirá a comparação dos custos. Vamos agora falar também da questão de barragens, que no país requerem mais atenção à segurança delas. Então, de acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, nada menos que 229 barragens em todo o Brasil requerem um olhar bastante atencioso em questões de segurança, o que representa que elas têm um potencial de dano alto ou médio, além dos indícios de problemas nas suas estruturas. Vamos acompanhar. Das 229 barragens que demandam mais atenção, 44% já registraram algum tipo de problema. Só no ano passado, foram reportados 50 acidentes ou incidentes nesse tipo de estrutura, como destruição de pontes de madeira, interdição de vias públicas, isolamento de pessoas e danos estruturais. Felizmente, nenhuma pessoa morreu.
e em 92% dos casos, chuvas intensas estão relacionadas às ocorrências. Em 44 dessas barragens, foram identificadas dificuldades técnicas ou financeiras da empresa responsável para garantir a segurança das estruturas. O levantamento da Agência Nacional de Águas, feito em 2023, mostra que o Brasil tem quase 26 mil barragens, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Elas podem servir para irrigação, abastecimento humano, contenção de rejeitos de mineração, hidrelétricas, entre outros. A pesquisa, no entanto, também traz um dado preocupante. Dos 32 órgãos fiscalizadores de barragens, 28 têm quantidade de técnicos menor do que o recomendado. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico fala da questão da maternidade, que não assegura prisão domiciliar à mulher condenada por crime violento. Vamos observar o parecer, porque inclusive foi revista uma decisão anterior. Vamos observar. Maternidade não assegura prisão domiciliar à mulher condenada por crime violento, decide ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz. O ministro Rogério Schietti Cruz cassou decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que concedeu benefício a uma mulher, mãe de 2 filhos pequenos e condenada a mais de 14 anos de reclusão por latrocínio. Segundo o ministro, além de ter violado repetidamente as condições da monitoração eletrônica, a mulher não tinha direito à execução da pena em regime domiciliar. A mulher havia sido colocada em prisão domiciliar porque, além de ter um filho de apenas 1 ano e meio, estava grávida novamente. Apesar de terem sido registradas violações do monitoramento eletrônico, o juízo das execuções penais decidiu manter a prisão domiciliar. A decisão foi ratificada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que levou em conta o interesse das crianças. O Ministério Público mato-grossense recorreu ao STJ e a decisão foi cassada pelo ministro Rogério Schietti Cruz. O ministro explicou que a Corte adotou uma interpretação extensiva de um julgado do Supremo Tribunal Federal e passou a autorizar o benefício do regime domiciliar não só para gestantes e mães de crianças ou pessoas com deficiência que estivessem em prisão preventiva, mas também para aquelas já condenadas. No entanto, o entendimento da Corte não admite a concessão do regime domiciliar no caso de crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoas. Vamos falar agora de educação e da questão da evasão escolar, porque realmente a evasão escolar é um problema de educação no Brasil. E uma das formas para se combater isso, a saída precoce de jovens da escola, é oferecer o incentivo financeiro aos estudantes. Vamos observar. Maria Clara, Alexandre e Leonardo estão no 9º ano do ensino fundamental. Alunos de uma escola municipal de Maricá, na região metropolitana do Rio, eles fazem parte do projeto Mumbuca Futuro, uma iniciativa da prefeitura do município que transfere para cada um R$50 mensais, durante os 11 meses letivos. O dinheiro é utilizado por eles com vários objetivos. Eu uso os dois para ajudar a minha família e para material escolar para mim, ir para a escola. Para me ajudar a comprar meus materiais para a escola, as coisas que eu gosto e também para ajudar minha mãe em casa. O dinheiro que eu consigo eu uso para conseguir produtos para os trabalhos ou também alguns produtos que faltam para a minha pele. Além dos R$50 por mês, eles também recebem ao final de cada ano letivo um depósito de R$1.200, que só vai poder ser acessado quando eles se formarem no ensino médio. O programa Mumbuca Futuro exige dos participantes uma contrapartida. Eles têm que ter frequência mínima de 75% nas aulas e precisam passar de ano. Ao final do 3º ano do ensino médio, eles precisam entrar na universidade ou apresentar um plano de negócios para a cidade em economia solidária. E aí pode ser em qualquer área, como por exemplo, agroecologia, comércio justo ou consumo consciente. O nosso foco central não é só combater a evasão escolar, apesar de a gente contribuir com isso, mas principalmente levar os conceitos da economia solidária através da educação popular para as escolas municipais do 2º segmento e as estaduais aqui do município de Maricá. O programa já atende 2.000 estudantes. Outra iniciativa de transferência de renda para combater a evasão escolar é o programa Pé de Meia do governo federal, lançado no início de 2024. No Pé de Meia, os alunos do ensino médio recebem R$200 por mês
que podem ser sacados a qualquer momento, e uma poupança que poderá ser acessada na formatura. Ao todo, cada estudante pode receber até R$ 9.200 em incentivos. Muitos desses jovens, eles precisam manter a casa, né? Manter a subsistência de uma certa da família de modo geral. Então essas políticas, elas são importantes, elas não podem ser só políticas como poupança, precisa que a cada mês esses jovens, né, eles tenham, não podem ser políticas apenas restritas ao ensino médio, mas não deixam de ser políticas importantes. Além de falarmos então da evasão escolar, vamos falar também do caminho da escola. E inclusive informar que o programa Caminho da Escola ganhou um reforço, uma frota de ônibus escolar, que justamente vai transportar as crianças das zonas rurais e até as ribeirinhas para as escolas de 1.500 cidades. Outro aspecto importante é que foram assinados justamente esse acordo com a presença do presidente da República e também do ministro da Educação, Carlos Santana. E justamente é o novo Plano Nacional de Educação que favorece a este programa Caminho da Escola. Vamos observar. Os modelos de ônibus escolares fazem parte da nova frota de veículos que levarão alunos para as escolas em todo o país. Com investimentos de quase 74 milhões de reais, os recursos foram adquiridos pelo novo PAC. De última geração, os ônibus apresentam mudanças que dão mais conforto e segurança para os alunos, como poltronas acessíveis, ar-condicionado, rastreamento do veículo e até entrada de USB para os estudantes. Os veículos foram apresentados ao presidente Lula e ao ministro da Educação, Camilo Santana. Os 162 ônibus de 5 diferentes modelos fazem parte da primeira etapa do novo PAC Seleções, que garantiu a compra de veículos para o programa Caminho da Escola, que vai atender 1.500 municípios. No total, será um investimento de 711 milhões de reais para a compra de 3.000 veículos para atender 147 mil estudantes. Lula e o ministro da Educação também assinaram o projeto de lei que define o novo Plano Nacional de Educação. Com 18 objetivos, o PNE define ações, estratégias e metas nas áreas de educação infantil, alfabetização, ensino fundamental e médio, educação integral, diversidade e inclusão, educação profissional e tecnológica, educação superior e estrutura e funcionamento da educação básica. O plano traz as novidades, ele foca na qualidade da aprendizagem, né? Inclusive separando, porque o IDEB ele trata da aprendizagem e trata do fluxo. Então ele separa um pouco isso, os novos indicadores, trata da questão da equidade, da inclusão, que é algo que precisa reduzir as desigualdades educacionais desse país. O Plano Nacional de Educação é a principal ferramenta de planejamento dos objetivos, metas e estratégias para a educação brasileira. Previsto na Constituição, o plano vale para os próximos 10 anos e é construído com a participação da sociedade civil organizada. Vamos voltar a falar então da questão de alimentação nas escolas, porque nesse mês de junho, a Lei de Alimentação Escolar completou 15 anos. O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação nas escolas do mundo. Tudo isso através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que oferece nada menos que 50 milhões de refeições por dia, atendendo a mais de 40 milhões de estudantes da rede pública de ensino. Vamos observar. Arroz, macarrão, salada e abacaxi de sobremesa. Na panela ainda tem feijão e peixe. Comida nutritiva feita com carinho na cozinha dessa escola em Brasília. Aqui todos os dias são preparadas mais de 1.400 refeições para ajudar a alimentar 700 crianças do ensino fundamental. Um cardápio para agradar todos os gostos. Não tem nem muito sal, nem muito óleo, nem é muito doce. Muito boa. Tem sempre fruta, tem salada. Muito saudável. Eu já vi numa escola que não tinha lanche, tinha algumas pessoas que podem ficar com fome. Há 15 anos foi sancionada a Lei da Alimentação Escolar. Ela prevê que todos os estudantes matriculados nas escolas públicas tenham acesso a comida saudável dentro das escolas. Mais de 50 milhões de refeições são oferecidas nas escolas de todo o país. O Brasil dá um grande exemplo de realmente universalizar a alimentação escolar. Não conseguiríamos garantir esse direito à alimentação das crianças nas escolas. O
O Programa de Alimentação Escolar foi criado na década de 1940, mas a garantia de merenda saudável a todos os estudantes da rede pública de ensino só ocorreu em 2009, quando o projeto foi sancionado pelo então presidente Lula. Atualmente, as escolas localizadas em áreas de maior vulnerabilidade oferecem mais de uma refeição por turno. Isso é muito importante porque a gente entende que tem muita criança, muitos estudantes que só comem na escola. Então a gente prioriza que seja pelo menos 3 vezes por semana uma refeição completa. Frutas, verduras, arroz, feijão, todos os grupos alimentares dentro daquela refeição para a gente garantir esse aporte nutricional para esses estudantes. Ao longo dos anos, a lei foi se fortalecendo e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, é hoje considerado um dos maiores do mundo e tem despertado o interesse de outros países. Por meio de cooperação internacional, muitos vieram ao Brasil conhecer o projeto. Em diálogo com os nossos parceiros e com outros países que também têm o mesmo objetivo com o Brasil na implementação de políticas públicas que façam a diferença na nossa sociedade. Bolívia, Equador, Guatemala, Honduras, Panamá e Paraguai já aprovaram leis com base na legislação brasileira, que se tornou um instrumento importante na luta contra a fome. Além disso, o programa também ajuda a fortalecer o pequeno produtor rural, pois prevê que pelo menos 30% da comida comprada seja da agricultura familiar. É muito mais saudável, que eles colhem no fim de semana e entregam na segunda-feira para a escola. E os filhos dos agricultores estudam nas escolas, então a gente fica ensinando também esse ciclo virtuoso de plantar, colher e entregar na escola, e você está comendo o alimento que o seu pai plantou. Os recursos para garantir que a comida chegue à mesa das crianças é do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Parte do dinheiro é da União, que trabalha de forma colaborativa com estados e municípios. Gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o PNAE abrange cerca de 150 mil escolas públicas, 250 mil docentes e 9 mil nutricionistas, distribuídos entre os municípios brasileiros. Garantir que todas as crianças do mundo tenham acesso a uma alimentação nutritiva, saudável e de qualidade nas escolas. Vamos agora falar do Pantanal, que foi a região que mais secou nos últimos 40 anos, desde 1985. É o que diz o relatório do Mapa Biomas, da rede de ONGs, que está monitorando diferentes ecossistemas brasileiros. No ano passado, a superfície de água na região do Pantanal ficou 61% abaixo da média histórica. Vamos observar. É isso mesmo. Na verdade, desde o ano 2000, todo o país vem perdendo aí bastante água. O município de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, foi o que mais perdeu superfície de água em 2023, 261 mil hectares de extensão, né? Lembrando que essa região hoje vem sofrendo bastante também com as queimadas. Os dados do relatório mostram ainda que Cerrado e Caatinga acabaram ganhando um pouco mais de água, mas aí por causa da construção de reservatórios para hidrelétricas. Mas o Pampa perdeu 40% de água e a Amazônia teve a maior perda em extensão. Agora, o destaque vai mesmo para o Pantanal, 60% de redução em relação à média histórica. A nossa equipe conversou com a especialista do MEP Biomas e a gente escuta um trecho dessa entrevista agora. Hoje, por exemplo, nós temos menos de 40% de cobertura nativa onde estão as nascentes dos rios que formam o Pantanal. Além dos índices de desmatamento do Cerrado, da Amazônia, alterações no contexto global. Então, desde 85 agora, nós estamos enfrentando o período mais seco já observado. Vamos agora então falar com você que faz suas viagens de avião, porque a ANAC deve punir as indisciplinas no voo. Sabe aquele passageiro que realmente é indisciplinado, desrespeitoso e que se encontra às vezes nas viagens de avião? Essa é a questão. A Agência Nacional de Aviação Civil vai criar regras para a punição dessas pessoas. E justamente como falamos, o alvo é aquele passageiro que compromete, viola e desrespeita a segurança do voo. E ainda afeta a ordem dentro do voo e também a dignidade das pessoas que estejam na aeronave ou mesmo no aeroporto. Então, para esse acontecimento, vai se abrir uma consulta pública para receber sugestões de como devem ser
estas punições. Vamos observar. Viu a ANAC que quer criar regras para a punição para essas pessoas. O alvo é o passageiro que compromete, viola, desrespeita a segurança do voo e ainda que afeta a ordem e também a dignidade das pessoas que estejam na aeronave ou no aeroporto. Para isso, vai abrir uma consulta pública para receber sugestões de como devem ser estas punições. Muito bem, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência. Mas antes de terminar, vamos falar sobre um assunto ecológico que uma exposição está mostrando os estragos do plástico no mar. Portanto, entendemos que o Brasil despeja no mar, todos os anos, cerca de 320 milhões de quilos de plástico. E essa exposição no Museu Nacional da República, em Brasília, chama a atenção para o descarte e a reciclagem deste material. Vamos observar. Um tsunami de plástico. Essa é a ideia da instalação feita pelo artista Mundano, uma onda gigante de plástico que serve como um alerta. Pra você ter uma ideia, por dia no Brasil são 40 milhões de sacolinhas. Aqui a gente usou 1.100. Então é muito plástico. A gente está com microplástico dentro do nosso corpo. Então, como artista, artivista que eu falo, eu justamente quero provocar as pessoas a ter uma reflexão. A obra, instalada no coração de Brasília, faz parte do 3º Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, evento que reúne movimentos e organizações para debater os impactos da poluição plástica. O objetivo da gente é trazer a questão da poluição, dos oceanos, dos mares, falar um pouco sobre década dos oceanos, sobre biodiversidade, sobre a Amazônia Azul. O evento, além de sensibilizar sobre o impacto do resíduo, ainda pretende chamar a atenção da sociedade e do poder público para o projeto de lei conhecido como PL do Oceano Sem Plástico. A gente tem que fazer o nosso papel para a gente parar esse tsunami de plástico, inclusive com uma pressão no PL 2524, que é a favor aí para parar essa poluição toda plástica. O Brasil recicla aproximadamente 1% do plástico que produz. Alô, indústria! Olha aí o que vocês fazem aí com a população. Não é reciclável, olha só, de lixo. Lixo, sabe para onde vai? Pro aterro. Por que vocês não produzem coisas que são recicláveis? Como a PET azul, Olha a PET, ó, é reciclável. A tampinha PP é reciclável. O PAD verdadeiro, ó, é reciclável. E aqui também a PET transparente é reciclável e a tampinha é reciclável. E esse foi o Tele Brasil Notícias da semana, que mais uma vez agradece a sua audiência aqui no Brasil e no mundo todo. E lembrando que você pode acompanhar as nossas informações sempre através do YouTube ou Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias, e informações impressas também no Facebook, A Hora da Notícia. Agradecemos todo o apoio técnico de nossa equipe e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.